Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje a minha proposta é falar sobre o conceito de cultura como fruto da ação humana. De maneira geral, é importante a gente entender que o que a gente chama de sociedade ou cultura não pode ser uma coisa que a gente vai tratar como se fosse o mesmo que a natureza. Porque, diferentemente dos outros animais, a gente abandona o mundo natural para criar intervenções na própria natureza e também no nosso jeito de viver e de agir. O conceito de cultura abrange tudo o que o ser humano produz: práticas, teorias, instituições, valores. Então, nesse sentido, a culinária é cultura, o conhecimento científico é cultura, as tradições são cultura, a religião é cultura, enfim. De maneira mais simples, é mais fácil dizer que tudo que a gente produz é cultura. Por isso não faz sentido a gente afirmar, por exemplo, que uma pessoa que tem doutorado é uma pessoa culta e que uma pessoa que não frequentou a escola é inculta, ou que ela não tem cultura. Claro que a gente usa, às vezes, sinônimo, né, a palavra cultura como sinônimo de educação formal, mas não é correto, porque a cultura engloba todo o conjunto de símbolos com os quais a gente lida e, nesse sentido, não existe pessoa que esteja inserida em sociedade que não faça parte da cultura. Ela tem alguma cultura no sentido de que ela vive dentro de um campo social. Um escritor, pesquisador chamado Roque Barros de Laraia escreveu um livro chamado Cultura, um conceito antropológico, e nesse livro ele apresenta 5 instâncias que mostram como a cultura opera. Em primeiro lugar, ele afirma que a cultura condiciona a nossa visão de mundo. E isso acontece porque o nosso modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral, os valores que a gente tem, os diferentes comportamentos sociais, até as posturas corporais que a gente tem, eles são produtos de uma herança cultural. Certamente você já viu isso, como pessoas de determinado local, elas andam de um jeito, se movimentam de um jeito, gesticulam de determinada forma. Nós somos afetados pela cultura que nos antecede e que existe naquele local em que a gente nasceu, e não pode deixar de ser assim. Depois ele afirma também que a cultura interfere no plano biológico. Eu sei que pode parecer estranha essa afirmação, mas um exemplo bem simples é a gente pensar sobre a sensação de fome no horário das refeições. Se a gente tem um hábito regular de almoçar sempre no horário próximo ali, vamos dizer, no nosso caso, né, sempre perto do meio-dia, então o nosso corpo vai ser condicionado a sentir fome perto daquele horário. Mas numa outra cultura, por exemplo, em que esses horários sejam diferentes, que eles sigam uma outra lógica, a percepção da fome muda. Também é possível identificar essa questão do plano biológico na ideia de assimilar determinadas doenças como elemento psicossomático, né, quando você passa a interferir ou assimilar determinados fatores sociais e sentir, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor específica no corpo. Isso tudo é exemplo da cultura interferindo no plano biológico. O terceiro ponto implica a gente entender que os indivíduos participam diferentemente de sua cultura. Isso acontece porque, vamos pensar assim, não interessa qual seja a sociedade que a gente está falando, as pessoas não conseguem dominar todos os aspectos do agir, elas não conseguem ser todas as pessoas e ter todas as funções. Então, existem papéis sociais que são atribuídos a determinadas pessoas ou circunstâncias. Por exemplo, algumas sociedades vão ser mais machistas do que outras, ou vão ser mais permissivas com determinados tipos de comportamento. Então, é importante a gente entender as regras de cada grupo, e também por isso é comum a gente ver pessoas em países diferentes daquele que a gente vive, agindo de uma maneira que a gente considera que é estranha, que é uma maneira às vezes até inaceitável, mas que dentro daquele contexto, aquilo tudo faz sentido. As pessoas participam diferentemente de sua cultura, de sua própria cultura. O quarto ponto que ele vai tratar é aquele que afirma que a cultura possui uma lógica própria. Isso significa dizer que as diferenças entre as culturas não implica uma separação evolutiva entre elas. Então, numa sociedade em que prevalece o pensamento mágico, a gente não vai dizer, ou pelo menos a gente diz na verdade, né? Mas não é certo dizer que ela seria inferior a uma outra em que prevalece o pensamento científico. Elas são diferentes e alcançam resultados distintos naquilo que elas buscam, mas isso não implica dizer que uma é boa e outra é ruim. As sociedades diferentes, porque têm elementos culturais diferentes, não são evolutivamente delineadas. Você não pode botar elas numa linha e falar, essa aqui está atrasada, essa aqui está avançada, aquela ali está num ponto tal. Não existe isso. Elas são simultâneas porque elas fazem parte do desenvolvimento humano.
E em determinados contextos, algumas culturas chegaram a determinados resultados porque tudo isso é fruto do desenvolvimento específico daquela sociedade, o que não necessariamente tem que acontecer com todas as outras. Claro que hoje em dia, nesse nível de globalização que a gente tende a pensar que todo mundo teria que chegar aos mesmos resultados, no mesmo tempo, do mesmo jeito. Não é interessante a gente pensar na cultura como se ela fosse uma linha que vai daquilo que é ruim até uma condição excelente, digamos assim. Não existe isso. Todas as culturas são boas dentro do seu próprio contexto. Por fim, o autor vai afirmar ainda que a cultura é dinâmica, ou seja, toda cultura muda, se transforma, porque é do interesse humano questionar seus hábitos e valores. Então, quando alguém defende, por exemplo, a ideia de que a gente tem que manter a tradição, porque a cultura tem que permanecer a mesma, ela não pode mudar, quando alguém defende isso, essa pessoa está desconsiderando o fato de que, sendo feita pelos seres humanos e para os interesses de todos nós, a cultura está sempre em movimento. Não tem como ela não mudar, ela muda porque é da natureza do ser humano buscar essa transformação, buscar essa modificação no nosso jeito de agir e pensar. A gente sempre fez isso e a gente sempre vai agir dessa forma. Bem, então, até agora, a partir dessa exposição, eu tentei mostrar como as culturas são múltiplas, assim como são variados os jeitos de pensar, agir e de organizar a vida social. E aí um ensinamento importante que o estudo sobre a cultura traz para a gente é a gente aprender a respeitar as diferenças e distinções entre as diferentes sociedades. Porque não existe nada na vida cultural que seja uniforme e constante. Bem, é isso que eu queria trazer aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe sobre a ideia de cultura. Se tiver qualquer questão para mim, pode me perguntar relacionada a esse assunto ou qualquer outra coisa. Dentro daquilo que eu puder responder, eu trago, de repente, essa reflexão também num outro momento. Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.